E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo este vídeo. Dando continuidade ao nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse, neste vídeo a gente vai dar continuidade ao capítulo 11 de Apocalipse e falar a respeito das duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de panos de saco. São essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fazer fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram sobreveio grande temor. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. As duas testemunhas. As duas testemunhas são um assunto interessante aqui no livro do Apocalipse. Muitas pessoas elas estudam muito a fim de saber quem são essas duas testemunhas. 3 nomes são citados e mais aceitos entre essas duas testemunhas. E até o Velho e o Novo Testamento são postos como sendo essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas são pessoas literais, não são o Velho e nem o Novo Testamento. E elas serão trazidas por Deus à terra. Elas se encontram com Deus nos céus, sendo duas pessoas que estão continuamente diante de Deus. E neste caso, são duas pessoas que em algum momento estiveram na terra. Deus dará poder a essas duas testemunhas para que elas profetizem durante 1260 dias, ou os 3 anos e meio restantes da semana de número 70 de Daniel. Então vemos aqui que estas testemunhas só vão aparecer novamente na terra logo após a primeira metade da semana de número 70 de Daniel. Elas aparecerão em Jerusalém e testemunharão ali. Deus dará poder a elas para que, se tentarem atacar essas testemunhas, elas poderão fazer sair fogo da boca e consumir seus inimigos. Terão poder para transformar água em sangue, para fechar os céus nos dias em que profetizarem. Enfim, Deus capacitará essas duas testemunhas. 3 nomes são dados como sendo essas duas testemunhas, certo? Que são Enoque, Elias e Moisés. Pela descrição aqui de Apocalipse capítulo 11, ficaria fácil a gente encaixar como sendo duas testemunhas aqui, Elias e Moisés, porque ambos são conhecidos que eles fizeram essas coisas descritas aqui. Moisés transformou água em sangue, Elias fez
o céu ficar fechado e não chover por 3 anos e meio, e diversos outros milagres, né? Moisés, ele foi o responsável por entregar a Faraó a informação de que Deus traria pragas sobre o Egito. Enfim, são características desses dois profetas. De Enoque, a única coisa que a gente sabe é que ele profetizou acerca da vinda do Senhor, que está escrito lá na Epístola de Judas. Você pode dar uma olhada lá. Enoque está profetizando acerca da vinda do Senhor Jesus. Não sabemos por meio de que Enoque profetizou, mas sabemos que ele profetizou. Então, só esses detalhes já bastaria para colocar Moisés e Elias como sendo as duas testemunhas. Entretanto, algo no final da declaração de João nos diz uma coisa que impossibilita Moisés de ser uma dessas duas testemunhas. Elas vão morrer, elas serão mortas pela besta e o seu corpo ficará estirado na praça da cidade por 3 dias e meio e depois ressuscitarão. O que impede Moisés de ser uma dessas testemunhas é o fato de que Moisés já morreu. Moisés, ele morreu no monte que o Senhor mandou ele subir, e o Senhor mesmo falou que ali Moisés subiria, veria a terra de Canaã e morreria ali. E de fato ele morreu, o Senhor confirmou que ele morreu, confirmou a Josué que ele havia morrido, certo? Israel pranteou Moisés durante 1 mês. Israel pranteou por causa da morte de Moisés. Então, Moisés, ele morreu. Mas Lucas, Deus não pode ressuscitar Moisés novamente para cumprir este propósito? Bom, trabalhemos então esta suposição. Sabemos que Moisés morreu e seu corpo está decomposto. Se Moisés ressuscitou, ele ressuscitou na ressurreição daqueles santos que ressuscitaram logo após a ressurreição de Cristo. Eles entraram na cidade, apareceram a muitos e depois subiram com Cristo para os céus, ao paraíso de Deus, para onde atualmente todos os santos que morrem vão. Se Moisés ressuscitou ali, ele já ressuscitou em um corpo glorificado, assim como o corpo de Cristo, não podendo morrer. Caso Moisés não tenha ressuscitado ali, ele ressuscitará no arrebatamento da igreja e também ressuscitará em um corpo glorificado, imortalizado, que não passará mais pela morte, assim como os santos que estão aguardando a ressurreição desde Abel, e assim também como os que estiverem vivos serão transformados em um corpo incorruptível. É assim que a Bíblia ensina. A Bíblia também ensina que o homem morre uma única vez. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Moisés já morreu. Moisés não pode mais morrer caso tenha ressuscitado e não poderá morrer caso ressuscite no arrebatamento da igreja. Ele já morreu uma vez. O corpo de Moisés foi desfeito pela ação natural. Ele voltou ao pó. Com isso, o próximo corpo que Moisés terá é um corpo ressurreto, assim como de muitos santos que ressuscitaram depois de Cristo, logo após a ressurreição dele, e assim como muitos santos desde Abel até o arrebatamento da igreja terão, inclusive os que estão vivos, terão um corpo imortalizado, um corpo incorruptível, que não passará mais pela morte. Isto conclui que Moisés não é uma dessas testemunhas. O fato de Moisés ter morrido e o simples fato de que os homens não vão morrer depois da ressurreição de seus corpos. O homem só morre uma única vez. Então restam 2 nomes. E esses 2 nomes preenchem totalmente os requisitos aqui. São 2 que estão diante de Deus, assistindo diante de Deus. Neste caso, Moisés não entraria aqui, porque antes da ressurreição de Cristo, os mortos, eles
iam para o seio de Abraão, que é assim que a gente conhece. Na verdade, essa frase, o seio de Abraão, é uma ideia de estar perto de alguém ou estar junto de alguém. Neste caso, quando o rico da parábola, o rico e o Lázaro, olha para Lázaro, ele vê ele juntamente com Abraão, estar no seio, estar juntamente com a pessoa. O lugar não se chamava seio de Abraão, e sim paraíso. Ele está localizado nas profundezas da terra e é separado do inferno por um abismo. Moisés não esteve diante de Deus após a sua morte assistindo, não estava diante de Deus. Ele estava no paraíso. Se ressuscitou ou não, ele foi levado dali por Cristo quando este ressuscitou e subiu às alturas, levando consigo cativo o cativeiro, certo? Então é a partir da subida de Cristo é que Moisés passa a estar diante de Deus no céu. E neste caso, essas duas testemunhas estão há muito tempo no céu. É falado sobre elas em Zacarias, em que elas são duas oliveiras, dois candeeiros que estão diante de Deus. No tempo de Zacarias, Moisés não estava no céu. Ele estava no paraíso, localizado nas profundezas da terra. Hoje aquele lugar está vazio, porque todos os santos que morrem depois da ressurreição de Cristo vão para os céus. Então, Enoque e Elias preenchem esses requisitos? Sim, porque eles estavam no céu antes de Moisés subir aos céus com Cristo. Enoque estava bem antes de Moisés e Elias esteve após Moisés quando foram arrebatados aos céus e não passaram pela morte. Outra questão, eles não passaram pela morte e estão vivos há mais de 5.000 anos diante de Deus, que é Enoque. Será que Deus não é poderoso o suficiente para manter uma pessoa viva por todo esse tempo no céu? Pois bem, Enoque e Elias preenchem esses requisitos, estão vivos, virão como as duas testemunhas, porque eles são testemunhas de Deus. Um esteve bem antes do dilúvio, bem antes de Moisés, e testemunhou muita coisa, profetizou acerca de muita coisa. O outro também é um profeta, testemunhou muita coisa, muitos milagres e profetizou acerca de muitas coisas. E ambos estão assistindo diante de Deus. Ambos virão como as duas testemunhas, terão poder, profetizarão, ao final serão mortos pela besta, seu corpo não será sepultado, ficarão 3 dias e meio na praça, servindo como motivo de chacota por várias pessoas. E então, depois de 3 dias e meio, um espírito vindo da parte de Deus entrará neles. E eles se erguerão, ressuscitarão. E uma coisa interessante aqui na ressurreição de Enoque e Elias, ou as duas testemunhas, é que elas encerram a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é um período de tempo em que as pessoas, os santos, ressuscitarão. Desde a ressurreição de Cristo até essas duas testemunhas, eles ressuscitarão para herdar a vida eterna. Esta é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição acontecerá para que as pessoas recebam a condenação eterna. E esta não acontecerá até o dia do juízo final. Enquanto a primeira, ela acontece com Cristo, os santos que ressuscitaram após Cristo, os santos que ressuscitarão no arrebatamento da igreja, os santos que ressuscitarão na grande tribulação e essas duas testemunhas, trazendo assim o final da primeira ressurreição. Então, as duas testemunhas, sabemos quem são Enoque, Elias, sabemos o porquê de Moisés não ser uma dessas duas testemunhas, sabemos que as duas testemunhas encerrarão a primeira ressurreição, elas profetizarão, serão mortas e ressuscitarão, certo? Então, este é o capítulo 11 e estas são as duas testemunhas. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!